dos resíduos. Essas condições dos resíduos, de onde vem, né? Pô, de onde se estabelece que o peso específico da massa de lixo é 13 quilonewtons por metro cúbico, que o ângulo de atrito dele é 25 graus e que a coesão é 27. Pois é, aí a gente começa a ter aquela dificuldade para prever, né? O resíduo ele varia de país, para estado, para pessoas, né? Cada lugar tem um tipo de resíduo. Como é que a gente vai chegar lá, então? Como é que a gente vai estabelecer esses parâmetros? Felizmente, ou na verdade, infelizmente, que virou felizmente, a gente teve casos de ruptura de aterros sanitários no Brasil. Tá? A gente teve lá em Itacoaquecetuba, Juiz de Fora, a gente teve caso em São João, São Paulo, onde a gente começou a fazer retroanálise. Tá? Então, a partir das retroanálises, ou seja, qual era a condição dos parâmetros de resistência que fariam com que aquele fator de segurança chegasse a 1, né? Com que aquele talude rompesse sob aquelas condições, com aquela geometria. Então, você jogando isso nas teorias de estabilidade, a gente acabou chegando nesses parâmetros aqui, que são parâmetros médios, usuais, e que, eventualmente, são conservadores. Né? Então, a gente está a favor da segurança também, nesse sentido. Tá? Né? Então, como é que a gente faz quando a gente não tem... A gente não fez o aterro ainda. A gente não sabe onde está a linha piezométrica. Né? Como é que a gente vai estabelecer essa linha piezométrica no nosso modelo? Então, existe um parâmetro, né, que o Bishop e o Morgenstern estabeleceram, que é o parâmetro RU, né, que é a poropressão normatizada pelo sigma V, né, pela tensão vertical, que você estabelece uma relação, né, que em geral vai de 0 a 1, ela pode até ultrapassar 1, que você estabelece exatamente a pressão de água em determinado ponto do maciço. Né? Então, a gente, usando o parâmetro de Bishop e Morgenstern, fizemos uma modelagem em cima do equilíbrio limite, né, Morgenstern Price, que é, em geral, mais rigoroso do que o método de Bishop, que é usualmente utilizado em algumas outras escolas também, porque a gente estabelece que a superfície de ruptura pode ser qualquer, e você está falando de um maciço de resíduos que é heterogêneo mesmo, né? Então, de fato, em geral, ela não é circular. Né? E aí a gente estabeleceu a relação entre o fator de segurança e o RU. Ou seja, com isso a gente está dizendo para o aterro qual é o máximo, aliás, qual o máximo RU que ele pode chegar para atender aquele fator de segurança de 1,5 estabelecido na EPA. Então, a gente faz uma relação aqui de todas as seções transversais e a gente sabe que ele não pode ultrapassar isso daqui. Isso aí vai ser jogado futuramente para os piezômetros que ele instalar lá no aterro e a gente vai ratificar isso durante a operação do aterro. Mas ele já tem esse número na cabeça, que esses 45% aí de RU não podem ser atingidos. A gente fez a estabilidade, isso aqui com o ponto 45 de RU, atendendo ao mínimo de 1,5 de fator de segurança. Fizemos isso para o Vale 6 também. Sistema de drenagem de águas pluviais, eu vou passar rápido, porque o Manuel já está puxando o tempo aqui. A gente fez... são sistemas hidráulicos convencionais, cálculos hidráulicos convencionais, está estabelecendo toda a questão da área de contribuição, o tempo de recorrência, qual é a melhor forma de você trazer aquela água que vai chover e vai se acumular, né, eventualmente na superfície do maciço, como é que você traz ela lá para baixo. Né? Então, você tem que fazer todas aquelas linhas de drenagem, com canaletas e etc., para chegar essa drenagem até lá embaixo, chegar essa água até lá embaixo. Então, está aqui todas as... bom. O outro item que fez parte também do nosso escopo foi o projeto da lagoa de acumulação de chorume. Então, a gente estabeleceu aquelas 2 lagoas que iam ficar ao final de cada um dos maciços, né, para atender aquela demanda de chorume que seria gerada. Fizemos todas as análises de estabilidade, projeto de escavação, isso tanto para o Vale 5 quanto para o Vale 6, né, as análises de estabilidade dos taludes, porque eventualmente a gente cortaria a parte do talude lá para implantar essa lagoa. E ao final também nós estabelecemos os acessos, né, a possibilidade de acesso à área. Né, uma vez que a área empregada lá no CTRNI, essa daqui já tem um acesso normal pelo arco metropolitano, a gente teve que estudar alternativas lá para serem estabelecidas. E esses aqui são os projetos de acessos viários internos também.
No final, a gente estabelece todo o plano de monitoramento ambiental e geotécnico, né, para que a gente possa operar esse aterro dentro das condições de segurança, né. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à equipe técnica da Alta Geotecnia, grande parte está aqui presente, né, que, de fato, ninguém faz nada, não existe fazer algo sozinho, né? Em geral, você depende de uma equipe multidisciplinar e, felizmente, lá na Alta a gente tem uma equipe extremamente capaz e a quem eu agradeço de coração. E fazer um agradecimento especial, mais uma vez, ao pessoal da Rastec, que proporcionou a gente esse grande desafio, ao pessoal da PUC-Rio, que auxiliou a gente nos ensaios de laboratório, e a turma da Soloteste, que fez os ensaios de campo lá para a gente. Lá. Obrigado, pessoal. Desculpa o tempo aí. Muito obrigado ao Álvaro, excelente palestra. E vamos agora a um tempinho para as perguntas. Apenas porque está sendo gravado, alguém podia me ajudar a passar o microfone. Para a intervenção, por favor, diga só o nome e filiação para poder ficar registrado na gravação do evento. Pedir só para o pessoal fazer as perguntas para que se identificasse, dissesse o nome e o local. Boa noite, parabéns pela palestra aí. Meu nome é Aurélio Lopes, sou da PC Engenharia. Eu não trabalho na área de resíduos, aí, de rejeitos, de lixo, muito menos. Só me estranhou um pouco o talude que você falou dos aterros ali, com 1 para 1. É isso mesmo? É porque é tão difícil você executar um aterro compactado com um talude. É difícil fazer, você bota 1,3, 1,5, mas 1 para 1, o lixo fica, ainda que seja a altura baixa, né? Claro, mas é a própria operação de lançamento e espalhamento, ela realmente. Pequeno lixo consegue, eu não conheço, nunca estive presente numa. Consegue, você também vai compactar a sua célula de resíduo. Não, né? Você compacta, mas a própria operação de lançamento costuma você não conseguir colocar, arrumar. Você consegue arrumar? Essa é uma curiosidade, uma pergunta. Consegue. Tá bom. Ok, obrigado. Boa noite, meu nome é João Paulo, sou estudante de Engenharia Civil da UF, lá de Niterói. Mais curiosidades mesmo a respeito de 2 pontos. Primeiro se vocês da Alta garantem o projeto de locação para equipes de topografia depois, porque é uma parte bem trabalhosa essa, e eu trabalho em obra já tem um tempo já estagiando, e geralmente os problemas acontecem na hora da marcação, da locação em campo, e como isso acaba sendo uma obra de arte, alguma coisa única, então como é que vocês garantem isso para a obra depois, para quem for executar? E qual é o destino final dessa lagoa de resíduos do chorume? Se tem algum tratamento depois, ou se o trabalho de vocês vai até ali, mas depois deve ter alguma outra coisa, né? Uma destinação final. Com relação à topografia, você perguntou como é que a gente garante que a locação está correta, que as cotas e coordenadas estão batendo, né? De fato, a garantia no campo, na hora que a gente for locar as estruturas, entender lá se de fato elas estão posicionadas corretamente, no campo a gente vai ter a certeza de que foram locadas. De fato, era uma área de muito difícil acesso, então a turma de topografia teve bastante trabalho. Foram quase 3 meses no campo, abrindo picada para poder botar as estações lá totais e depois gerar todo o produto planimétrico. Então foi um trabalho hercúleo mesmo, né? Mas, enfim, é claro que a gente tem um certo sentimento quando a gente vai a campo e a gente está vendo que de fato aquele talude é assim, assado, mas eventualmente quando a gente enxerga certas inconsistências, né, no levantamento topográfico, em função eventualmente de não poder fazer com que a empresa retorne lá, a gente mesmo, à mão, e usando ferramentas de Google Earth, a gente começa a... Isso aconteceu algumas vezes aqui. A gente, esse ponto de cela desse vale aqui não é exatamente aqui, pelo que a gente viu. Eventualmente ele pode chegar um pouco mais para cima. Então, isso aí era coisa que a gente ia fazendo aos poucos. Isso aí, mas você só tem condição de fazer isso se você vai a campo,
de fato, e enxerga aquilo lá. E com relação à lagoa, né, de chorume, é uma lagoa de acumulação, de transferência. Essa lagoa aí não é uma lagoa permanente. Então, essa lagoa ela foi projetada para atender alguns dias, tá? Não me recordo agora se foram 15 dias, 20 dias, e a própria operação do aterro vai bombear esse chorume, esse efluente gerado, para caminhão-pipa, e leva até a estação de tratamento que existe na outra face do maciço, né? Então, esse tratamento ele é feito lá mesmo. Professor Ian da COP, próximo inscrito. Bom, Ian Martins, da COP. Queria primeiro parabenizar o colega Álvaro pela palestra bastante didática, e dá para sentir que ele trafega com bastante desembaraço nessa área da palestra que ele veio dar. Então, de parabéns, gostei bastante da palestra. Agora, uma das perguntas que eu tinha, o colega já fez, e só para perguntar, então, esse processo que sai de caminhão-pipa, isso deve ser uma coisa bastante custosa, né? Você fazer uma operação dessa, encher um caminhão-pipa e transferir para uma estação de tratamento? Essa estação fica na própria área do aterro, dentro da poligonal sim, dele. entendi, mas você de fato, existe um custo de transporte, mas ainda, sob o ponto de vista financeiro, era mais viável, era menos custoso do que você construir uma estação de tratamento lá. Bom, a minha segunda pergunta diz respeito ao seguinte: já que isso aí é quase um ser vivo, quer dizer, ele está envelhecendo com o tempo, depois que você apresenta lá a capacidade se esgota de você acumular material, e naturalmente tem aquela que você chamou a atenção, tem aquela camada de cobertura, né? Mas mesmo depois do cidadão, isso é diferente do cidadão, do cidadão humano, ser humano, né? Ele só é enterrado depois que está morto. Mas esse aí, depois que ele está enterrado, ele continua vivo, né? Verdade. Então, eu queria saber o seguinte: você tem ideia por quanto tempo esse aterro continua esse aterro de resíduo continua vivo? Ou seja, por quanto tempo ele continua gerando chorume em quantidades substanciais que mereça a nossa preocupação com relação a algum dano no meio ambiente a partir que a capacidade dele é esgotada, é encerrada? Perfeito. Obrigado, Ian. Duas coisas, né? Primeiro, a camada de cobertura ela é fundamental nesse aspecto pós-mortem do teu ser vivo, né, que continua vivo, né? Porque dependendo da forma como você cobrir esse aterro, você vai evitar com que aquela pluviosidade ela infiltre lá pelo aterro e gere mais chorume. Quer dizer, ele vai passar a gerar chorume apenas pela biodegradação natural dele lá. Tá? Ao mesmo tempo, ele está biodegradando, ele continua degradando lá e recalcando, né? E gerando gás, né? Então, ao mesmo tempo, essa camada final, ela possibilita também o confinamento do gás para que ele possa ser aproveitado do seu ponto de vista energético, né? Então, tem a segunda coisa também. Agora, por quanto tempo isso dura, né? A gente está trabalhando agora com um gramacho. O gramacho está encerrado desde 2012, junho, né? Nunca mais recebeu resíduo nenhum. Em 2012, ele encerrou com a cota máxima de 65 metros, né, em relação ao nível do mar. Hoje ele está em 55. Quer dizer, você tem aí 4 anos depois, você teve 10 metros de recalque, né, e permanece a geração de chorume. É claro que... Por isso que eu falei da diferença da camada de cobertura. Gramacho era um lixão antigamente, era um vazadouro, né? Então ele ainda não foi encerrado corretamente. Então a sua camada de cobertura muitas vezes não é apropriada, o que faz com que a água da chuva infiltre e continue gerando chorume. Então ultimamente a geração de chorume tem sido até elevada, da ordem de 1.000 metros cúbicos por dia, que é uma quantidade significativa. Entendeu? Então, se você me perguntar, mas por quanto tempo isso continua gerando, continua vivo esse ser, né, recalcando e gerando chorume? Não sei. De fato, eu não sei. O que eu sei é que gramacho hoje, 4 anos depois, continua recalcando, continua gerando chorume, né, e que isso depende primordialmente da camada de cobertura. Se você tivesse uma camada de cobertura adequada, você reduziria significativamente todos esses processos. Uma das coisas que eu cheguei
desenvolvi um pequenino projetinho, um cálculo, um parecer, na verdade, professor Barata, há 20 anos atrás, e uma das nossas dúvidas era a respeito do peso específico do resíduo desse dali da usina do Caju, né, que está lá. Na época tinha 30 anos. Qual seria esse gama? Inclusive, pelo que você está falando aí, que a gente supõe, esse gama é um gama variável com o tempo e com o espaço também, porque à medida que o aterro sobe, as camadas que se superpõem vão fazendo carga e fazendo com que o gama aumente ao longo da profundidade. Mas tem esse problema a gente tem naturalmente essa dificuldade, porque além do problema mecânico, tem o problema químico, da degradação. Aí você tem casca de laranja, você tem garrafa PET, você tem fralda, você tem o diabo lá, né? E eu perguntaria a você o seguinte, porque você apresentou parâmetros, talvez eu tenha entendido mal, eu gostaria de saber que você me confirmasse. Aqueles parâmetros de ângulo de atrito, de gama e de intercepto de coesão da envoltória pressupõem naturalmente a validade da teoria de Mohr-Coulomb, de ruptura. Certo? Então, essa é a minha primeira pergunta. Há estudos, porque eu desconheço, há estudos que apoiem ou que digam que a gente possa, de fato, adotar a teoria de Mohr-Coulomb como modo de ruptura para o lixo, que nós estamos falando de mecânica do lixo. Esse é o primeiro ponto, se existe, porque é difícil você, inclusive, até fazer uma amostra. Claro. Como é que você vai fazer um corpo de prova com uma garrafa PET no meio? O tamanho da câmara de cisalhamento. Pois é. Como é que você vai fazer? Então, eu queria saber, já foi feito isso em corpos de prova de dimensões tais que pudessem englobar, por exemplo, garrafa PET, um pedaço de fralda, essa heterogeneidade toda que você se referiu? Ou esses parâmetros foram oriundos, como você falou, que eu entendi, através de retroanálise. Como é que eu dizia? Análise paramétrica, tá certo? Adotando um modelo de ruptura, seja Bishop, seja Spencer, lá o que seja, né? Claro. E testando, fazendo análise paramétrica de forma que você chega, olha, o jeitão da coisa vai mais por aí. Não sei se eu me fiz claro na minha pergunta. Não, fez. De fato, eu acho que acontece hoje as duas coisas, né? Você tem... Não é bem uma validação das teorias de mecânica dos solos para mecânica de resíduo, mas você tem uma semelhança muito grande, né? Exatamente validando por intermédio de casos de ruptura, onde você retroanalisa em função dos parâmetros de resistência de mecânica dos solos associados a resíduo. Então, de certa forma, é uma parametrização para se chegar a isso, né? E a questão de você fazer a semelhança entre solo e resíduo, de fato, é o que mais se assemelha, né? Por comportamentos drenados e questões assim. Agora, hoje, eu tenho conhecimento, mas, enfim, é uma coisa bem superficial, que eu sei que existe gente em Pernambuco, professor Jucá, fazendo câmaras de cisalhamento direto, a ordem de, sei lá, metros, não sei bem as dimensões, exatamente testando direções de ruptura, exatamente para ratificar se esses modelos são válidos. Mas, de fato, eu não sei te dizer se realmente se já existe algo diferente do que é feito hoje. O que é feito hoje realmente é assim, né? A experiência que a gente tem é uma experiência muito empírica ainda, né? Eu acredito que tem muito a evoluir ainda essa teoria de mecânica de resíduos, mas no momento que a gente tem, pelo menos o conhecimento é isso mesmo, professor. E, inclusive, a questão do peso específico, né? Eu acabei falando lá que a gente estimou, na verdade, a gente fez ensaios de massa específica no próprio resíduo que a unidade da Rastec dispõe atualmente. Quer dizer, você faz aquela cava de resíduo, você tem um volume conhecido, você pesa isso lá e você tem lá uma massa específica, em geral, compactada, você tem a questão do empolamento, mas daí você estabelece o gama, entendeu? Já o intercepto coesivo e o ângulo de atrito, de fato, são... Por exemplo, a coesão, ela depende muito... Existe estudo sobre isso, de quanto mais plástico for o lixo, quanto mais sacos plásticos tiverem no seu resíduo, na sua massa de resíduo, maior é essa coesão.
Isso é uma experiência que já vem sendo passada, que a gente pegou aqui, que de fato faz sentido, né? Já o ângulo de atrito é uma coisa um pouco mais difícil da gente tentar estimar, mas a gente vai, tendo 2 parâmetros, o terceiro a gente acaba também se aproximando. Mas, enfim, é parametrização de qualquer forma. Tá bom, obrigado. É possível, inclusive, que o plástico funcione como reforço, ou micro-reforço. Claro, claro, por isso que ele aumenta um pouquinho a coesão. Obrigado. Nada. Olha lá. Eu sou o Eduardo Rinks, eu sou engenheiro civil pela Fluminense e engenheiro mecânico pela Católica e industrial também pela Católica. Em uma certa época, muitos anos atrás, em que tínhamos 3 usinas de lixo aqui no Rio e só uma estava funcionando, se não me engano era do Caju, não me lembro que é coisa de 30 anos atrás, e mais ou menos. Mas